É isso aí, pessoal. Vamos então aqui, pessoal, para mais um vídeo. Vamos fazer vamos refletir junto, não é? É, a respeito da palavra de Deus, né? Vamos ver o que é que Deus tem para nos falar, para nos orientar através da sua palavra. Eu me lembro, gente, quero começar contando uma coisa interessante. Eu me converti em 1981, na verdade, né? E, na verdade, gente, a mentalidade daquela época era mais ou menos assim, não é? Quem é que tinha poder para orar pelas pessoas doentes, as pessoas enfermas, para expulsar os demônios? Quem é que tinha? A mentalidade dos crentes da época era assim: somente os pastores tinham essa autoridade, somente os auxiliares do pastor tinham essa autoridade, ou os presbíteros, ou os missionários, evangelistas, sei lá o quê, né, que tinha essa autoridade. Nenhum cristão ele se habilitava, né, a querer orar pelas pessoas doentes, pelas pessoas enfermas, né? Nenhum cristão queria saber de expulsar demônio, porque segundo a mentalidade da época, né, eles não tinham essa capacidade, né? Eles não tinham esse poder, essa autoridade para orar pelas pessoas, para que as pessoas fossem curadas, ou se manifestasse um demônio, eles então expulsar o demônio dessa pessoa e essa pessoa ficar liberta, né? Eles diziam: não, eu não tenho competência para isso, capacidade para isso, né? Isso é coisa mais para os líderes espirituais, para os pastores e tal. E era um engano muito grande. Eu também pensava assim, eu era novo convertido, eu também pensava assim. Eu achava que as coisas funcionavam dessa maneira, né? Aí quando você começa a ler as escrituras sagradas, o que você começa a perceber? Você começa a perceber que isso não é verdade. Não é verdade, porque você como cristão, eu como cristão, né? Você é uma pessoa que entregou a vida para Cristo. Você desceu as águas do santo batismo, porque você creu no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, você desceu as águas do santo batismo. Você foi batizado com o Espírito Santo ou não, né? Não importa. Você passou a ser membro do corpo de Cristo, não é? Você tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Você é lavado pelo sangue do Cordeiro. O Espírito Santo vive e habitar em você, não é? Então, o que é que está faltando para que você tenha autoridade para você orar para uma pessoa doente, você ministrar uma pessoa doente, enferma, ou caso manifeste um espírito mal, ou a pessoa fique demonizada na hora da oração, o que é que falta para você simplesmente fazer a obra de Deus, né? Não falta nada. Tudo que você precisa para realizar isso, né? Você já tem. Deus já entregou em suas mãos essa, essa autoridade espiritual, não é? Então, as pessoas falavam assim: ó, sabe o que acontece? A gente tem que estar muito consagrado, ou então a quem Deus dá um dom é porque essa pessoa é muito consagrada. E não é verdade. Não é verdade, sabe por quê, irmãos? Porque há tanta gente hoje em cima dos altares aí que nunca se converteram a Deus, nunca nasceram de novo, nunca passaram pela experiência do novo nascimento, e eles estão em cima do altar vociferando, falando tanta asneira, e orando pelos doentes, pelos enfermos, e as pessoas sendo curadas, né? Então, a verdade, gente, há tantas pessoas, eles estão realizando milagres, estão fazendo coisas. Aí, qual é a pergunta das pessoas? As pessoas ficam em dúvida, elas perguntam: mas por quê? Sabe? Por que que essas pessoas têm dom espiritual? E as pessoas conseguem orar pelos enfermos, expulsar os demônios, fazer essas obras, se ela realmente não anda com Deus e não vive com Deus? Ora, a verdade é o seguinte, gente: o dom não pode salvar. Os dons espirituais não foi dado para o cristão, para as pessoas, gente, serem salvas. Não. Se Deus dá um dom espiritual a uma pessoa, é porque a pessoa já é salva e não para ser salva, né? Então, para Deus, tanto faz. Ele dá o dom espiritual para a pessoa e a pessoa tem que ser responsável com o dom, com o ministério que ele recebe de Deus, com o dom que ele recebe de Deus. Ele pode usar o dom para honrar a Deus, glorificar a Deus, ou então ele pode usar o dom que ele tem para o mal, né? Para enganar as pessoas, se aproveitar das pessoas, gente, nadar de braçada, se dar bem, né? Ludibriar as pessoas. Ele pode usar o dom para isso, não é? É, logicamente que sim. Os dons são apenas ferramentas para o ministério, tá?
Os dons são ferramentas do ministério, tá? Se Deus te dá um dom de curar, é ferramenta de trabalho, ferramenta do ministério. Deus dá o ministério e dá também as ferramentas, né? O dom de discernimento de espírito, o dom de profetizar, o dom disso, daquilo outro. Todo dom que Deus dá é uma ferramenta, não serve para salvação, né? Ninguém será salvo por ter um dom espiritual, porque recebeu um dom espiritual. Ninguém, gente, né? A salvação não está nessas coisas, a salvação está em Cristo, em seu sacrifício na cruz do Calvário. É lá que está a salvação em Cristo. Fora disso não há salvação, tá? É muito bom que as pessoas entendam isso, não é? Então você tem autoridade para orar pelas pessoas doentes, orar pelas pessoas enfermas. O Espírito Santo habita em você. Você é membro do corpo de Cristo, é templo do Espírito Santo. Não tenha medo de orar pelas pessoas doentes, pelas pessoas enfermas. Ora, eu vejo pessoas que estão há 30 anos dentro da igreja, gente. 30 anos dentro da igreja, elas têm medo de demônios, têm medo de expulsar demônio, têm medo de orar pelas pessoas doentes, porque pode manifestar um demônio e ela não está capacitada, ela não tem poder para fazer isso. Não, de jeito nenhum. Não existe isso. Eu conheci até, gente, pastores, que quando ele ia fazer visita, ele ligava para mim, tá em casa, né? Eu vou fazer uma visita, rapaz, você não quer ir comigo, né? E ele não tinha vergonha não de dizer que tinha medo de que manifestasse uma entidade, um demônio, e né, ele disse que sairia correndo se isso acontecesse. Eu achava engraçado, não é? Como é que pode uma coisa dessa? Então tem muitas pessoas cristãs, pessoas dentro da igreja, tantos 20 anos, 15, 30 anos dentro da igreja, que têm medo de orar por pessoas doentes, de orar por pessoas enfermas, tem medo de fazer isso. Ora, sabe, você pode fazer isso. Há pessoas que preferem, não, eu vou chamar o pastor, né? Porque ele acha que só o pastor que tem essa autoridade, só os líderes cristãos que têm essa autoridade. E não é verdade, meus irmãos. Não é verdade. Você tem essa autoridade. Você precisa crer, né? Se você não crê, não adianta. É aquilo que se você tem dúvida, não adianta. Como você vai receber algo de Deus em dúvida, né? De maneira alguma, né? Então, Tiago, na carta de Tiago, Tiago diz isso. Ele fala, olha, se há dúvida, porque não é de fé. E o que não é de fé é pecado, né? Então é melhor que você não ore mesmo, é melhor que você chame o pastor, chame outro líder cristão, outro obreiro, não importa, tá? Ou ore da sua casa mesmo, ou ore à distância, né? Se você tem dúvida ou tem medo, então é melhor que você faça isso. Então, não, irmãos, você é lavado pelo sangue de Jesus. Sabe uma coisa? Você pode ver que Jesus, gente, ele tinha 12 discípulos, não é? E ele ensinava a palavra de Deus a esses discípulos, gente. E enquanto ele ensinava, gente, a palavra de Deus àqueles discípulos, né, discipulava eles, Jesus discipulava através da verdade da palavra de Deus, não é? Então, mas por enquanto ficava no campo da teoria. Aí chegou um dia, Jesus chamou mais 70 discípulos, e ele enviou então todos esses discípulos para ir pelos becos, pelos valados, para ir pelos vilarejos, e ele falou, ide, né? E curar os enfermos, limpar os leprosos, expulsar os demônios, ressuscitar os mortos, de graça recebeste, de graça dai, ele falou isso, né? E interessante, gente, quando Jesus mandou eles fazer isso, foi antes de Jesus morrer na cruz, antes de Jesus morrer e ressuscitar, quer dizer, antes do Pentecoste, quando o Espírito Santo caiu em profusão sobre os discípulos que estavam no cenáculo, não é? Então, foi antes. Eles não eram batizados no Espírito Santo, os discípulos não eram batizados no Espírito Santo. O poder que Jesus falou não tinha caído sobre eles ainda, não é? E, no entanto, eles foram e voltaram se alegrando, se regozijando, glorificando a Deus, porque eles disseram, Senhor, em teu nome, até os demônios se nos submetem. E Jesus falou, eu vi Satanás caindo do céu como um raio. Então, irmãos, Jesus disse isso, eu via Satanás cair do céu como um raio. Jesus disse isso, os discípulos estavam alegres, felizes, inebriados, poder ser usado por Deus, ser instrumento na mão de Cristo, na mão de Deus, para ajudar as pessoas, abençoar as pessoas, não é? Eles estavam todos felizes. Jesus falou, olha, se alegrem, não porque os demônios obedecem a vocês e se submetem à autoridade de vocês.
Alegre-se, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Olha só que coisa interessante, gente. O seu nome também está escrito no livro da vida, né? Então você não deve ter medo de fazer a obra de Deus, tá? Então, se tem alguém na sua rua, no bairro que você mora, você conhece a família, você sabe que tem alguém lá que está enfermo, está doente em casa, você pode visitar, fazer uma visita para essa pessoa e ir lá falar para a família, vamos fazer uma oração por ele ou por ela e você orar em nome de Jesus, tá? O que significa isso, gente? Que Jesus deu procuração, tá? Ele deu procuração para que você agisse no nome dele, tá? Tanto é que a palavra de Deus aqui, que é bem conhecido, Marcos 16, ele disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, né? E a terminologia do versículo 18, ele fala, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados, não é? Então, Jesus deu procuração. O que significa isso? Significa que ele autorizou você a agir no lugar dele. Em meu nome, Jesus disse, em meu nome. Olha, em meu nome significa em meu lugar, tá? No meu lugar, tá? Ele deu procuração para você agir em lugar dele, no nome dele, sabe? Então, ore para as pessoas doentes, sim. Impõe as mãos sobre elas, sim. Use o nome de Jesus sobre essas pessoas, sim. E se manifestar uma entidade ou qualquer mal, fala para essa entidade que ela vai ter que sair, para ela sair em nome de Jesus, porque ele te deu procuração para isso, né? Os discípulos que não eram batizados no Espírito Santo, o Espírito Santo não tinha sido derramado ainda sobre o Pentecoste, eles foram fazer a obra de Deus e fizeram lindamente a obra de Deus, voltaram se alegrando, se regozijando, gente, a alegria de ser útil, gente, de ser bênção na vida de outras pessoas, era patente. Eles estavam radiantes de alegria por conseguir realizar a obra de Deus. Eles fizeram o que viram Jesus fazer. Eles viam Jesus curando os enfermos, expulsando os demônios. Gente, eles viram e agora chegou a vez deles praticar a fé. Se você não praticar a fé, você não se exercitar na fé, gente, a sua fé fica no campo da teoria. Apenas isso. E nada mais. Você precisa praticar a sua fé, exercitar a sua fé, sabe? Com ousadia, não ter medo, sabe, de fazer a obra de Deus. Não há razão para ter medo para fazer a obra de Deus. Perguntaram para Jesus, mestre, o que nós temos que fazer para realizar a obra de Deus? Ele falou assim, ó, para realizar a obra de Deus, você precisa crer naquele a quem o Pai enviou, né? Ou seja, você precisa crer em mim. Por isso que ele disse para os discípulos, você crê em Jesus? Você confia nele? Você crê que a palavra dele é verdade suprema, absoluta? Você crê? Então você está apto a realizar a obra de Deus. Então, não se preocupe. Alguém que tem um dom não é mais santo do que você, né? Alguém que tem um dom não é mais especial do que você. Ele não está acima de você. Alguém que tem um ministério, seja pastoral, seja evangelístico, seja de mestre, de ensino, né? Ou de apóstolo, né? Ele não está acima de você por causa do dom, né? O dom não coloca ninguém acima de ninguém, sabe? O dom nem o ministério coloca ninguém acima de ninguém, não, gente, de maneira alguma, né? Quer dizer, então, os dons são ferramenta, então use essa ferramenta poderosa que Deus colocou na sua vida. E sabe de uma coisa? Existem igrejas que não aceitam os dons espirituais, não é? A igreja que não aceita dom de cura, dom de revelação, dom de profecia, dom de discernimento de espírito, ou seja, não aceita arrebatamento da igreja, não aceita, gente, uma infinidade de coisas essas pessoas não aceitam, né? Então tem que ter cuidado quando você ouvir essas pessoas falando que os dons pararam, os milagres deixaram de existir quando os apóstolos morreram. Cai fora disso, viu? Não aceite esse tipo de coisa, não é? As pessoas dizem muitas coisas. Na internet se ouve
muitas coisas estranhas, porque, gente, são linhas teológicas diferentes, né? Então, por isso que é muito importante, é salutar, é muito importante que você tenha conhecimento das Escrituras, né? Tenha conhecimento da palavra de Deus. Vai, conhecimentos gerais, vai. Se você tiver só conhecimentos gerais, ninguém vai te enganar, ninguém vai te ludibriar, ninguém vai te engambelar de maneira alguma, porque você tem conhecimento das Escrituras. Lembra? É, o profeta disse que Deus falou através do profeta que o meu povo é levado cativo, né? O meu povo é enganado, é ludibriado, é engambelado. Por quê? Porque lhes falta o conhecimento. O apóstolo Pedro fala que antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos crescer, gente, deixar de ser menino, deixar de ser criança. Nós temos que amadurecer na fé, não é? Nós temos que crescer espiritualmente, chegar à estatura completa, né, de Cristo, não é? Eu acho que está na hora, não? Quantos anos faz que você está dentro da igreja? Quantos anos faz que você é salvo, que você está andando na presença de Deus? Quantos anos faz, né? Então chegou a hora, gente. Chegou a hora da gente começar, da gente se levantar com autoridade, com ousadia e crer na palavra de Deus, crer nas Escrituras Sagradas, né? E saber que você é um escolhido de Deus. O corpo de Cristo, que a igreja partilha, gente, do ligar e desligar. Lembra? O que ligar na terra será desligado no céu. Ok? Então que Deus abençoe vocês com essa reflexão, com essa palavra, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe você, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, tá ok? Que você se levante, que essa palavra incentive você a se levantar, a se colocar de pé, tá? E fazer a obra de Deus com excelência, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.